todos, bem-vindos ao canal Evangelho e Vida. Bem-vindos à sala virtual Maria de Nazaré. Hoje, com grande alegria, meus amigos, nós vamos dar início à programação especial do mês de Jesus. Para tanto, como nós vimos fazendo durante esses últimos anos, convidamos os amigos da Casa da Santíssima, do Núcleo Espírita Maria de Nazaré. E esses amigos bastante significativos vêm trazer a sua contribuição aos evangelhos do nosso Mestre Jesus. Que Deus abençoe a todos nesse instante. Muito obrigada desde já pela atenção que nos está sendo dispensada. Meus amigos, hoje nós vamos apresentar o companheiro Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, ele é um trabalhador do Centro Espírita Maria Imaculada, aqui em Salvador, na Bahia. Ele é palestrante federativo e coordenador do Sistema de Comunicação Social da FEB, Federação Espírita do Estado da Bahia. Então é com grande satisfação que nós vamos receber o nosso querido companheiro Paulo de Tarso, com sua fala serena, tranquila. Vamos ouvi-lo com bastante atenção e trazer essas reflexões, essas recordações da noite de hoje para o nosso convívio diário, para a nossa familiaridade com os ensinos e a presença do Mestre Jesus dentro dos nossos lares. Com vocês, então, para nossa alegria e contentamento interior, Paulo de Tarso. A paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações, que a espiritualidade boa que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita esteja conosco nesse instante, nos trazendo paz e luz no coração. Quero, diante desse nosso encontro, dizer da minha alegria pelo convite de estar aqui hoje, neste mês de Jesus, falando sobre ele, sobre este nosso personagem, a convite do Núcleo Espírita Maria de Nazaré, dos nossos irmãos do Núcleo Espírita Maria de Nazaré. E estar falando de Jesus é sempre um motivo de muita alegria para mim, particularmente. Jesus é o nosso modelo e guia, é o nosso orientador, foi Jesus com suas informações seguras, que nos trouxe um mapa, nos trouxe um caminho, uma orientação de como seguirmos na direção da evolução, na direção do progresso, na direção da construção dos espíritos de luz, que todos seremos um dia. Através do Evangelho, haveremos de conquistar espaços cada vez mais importantes na nossa existência, conseguindo debelar dentro de nós aquilo que ainda é o resquício da nossa ignorância, dos nossos atavismos do passado. Cristo, Jesus, o Cristo, ele foi o grande mensageiro da esperança para aqueles que viviam tristes, sem nenhum tipo de destinação. Afinal de contas, a humanidade busca um sentido para a sua vida desde muito tempo. Buscamos a origem do sentido da vida quando começamos a raciocinar, e olha que isso tem muitos milhares de anos, muito além do próprio nascimento de Jesus. Mas Jesus é quem vai trazer realmente um grande consolo, porque os demais que vieram antes dele, que o precederam, tinham mensagens diferentes, mensagens um tanto quanto mais conservadoras. Eles pensavam numa grande manifestação divina, que tinha na força da mão, na força de um grande poder, a capacidade de dizimar os inimigos. Esse é o grande problema que nós temos, que é estar diante daqueles com os quais nós não nos damos bem, com os quais nós não temos bons relacionamentos, com os quais nós temos uma relação de temor, Afinal de contas, eles podem nos prejudicar. E isso, para o ser humano, é extremamente delicado, porque nós queremos a preservação da vida, queremos a segurança, queremos a estabilidade, e só podemos ter isso quando estamos num ambiente preservado de todo tipo de ataque, de mal, quando estamos ali numa espécie de uma redoma de vidro, então nós podemos dizer com segurança que estamos protegidos. Mas o mundo não é assim, o mundo é extremamente hostil.
Então a nossa imaginação foi buscar nos nossos arquétipos, nas nossas imagens do passado, foi buscar aqueles personagens mitológicos, aqueles grandes heróis, seres divinos, que poderiam sim se juntar à nossa causa existencial e nos defender de todo o mal. O grande mal da humanidade sempre foi a questão da finitude, porque a morte nos assusta desde muito tempo. Afinal de contas, nós não temos uma forma de lidar com ela, nós não conseguimos vencer a morte por uma questão de a própria natureza nos impor essa destinação sem nenhum tipo de consideração, digamos assim. Então, como ela é extremamente impositiva, nós ficamos apáticos, ficamos impotentes diante da morte e, por conta disso, a gente teme esse momento tão importante na existência. É justamente aí que surge a ideia de estarmos pensando num depois, estarmos pensando numa vida após a vida. E a ideia da imortalidade, ela sempre existiu, ela sempre esteve conosco desde as mais prísicas eras, quando estávamos construindo nesse imaginário a ideia de um futuro. Costumamos dizer que esse futuro foi construído por duas vias muito importantes. A primeira, da imaginação e da expectativa de que, se houvesse um devir, se houvesse um depois, nós poderíamos estar sob a égide deste Deus que nos protege, neste lugar protegido, ou seja, o mundo depois da vida, né, o mundo após a morte, seria um mundo extremamente sadio, seguro, feliz. Afinal de contas, essa é a grande proposta, estarmos no grande banquete divino, usufruindo das benesses de um paraíso. Foi daí que surgiu ideias como o céu, um lugar perfeito, um lugar de paz, as figuras angelicais que estão ali se mostrando, apresentando-se para os seres encarnados, como se fossem assim alvissareiras mensagens de um futuro glorioso que espera aqueles que são bons, justos, que seguem a lei. Ao contrário, aqueles outros que não estão numa condição boa perante a lei, que não estão numa condição boa perante os códigos morais da vida, eles estariam numa outra circunstância, obviamente diferente, uma circunstância um tanto quanto mais desagradável, que seria a ideia dos infernos, enfim, daquelas destinações horrorosas. Então, esse é um viés que veio tirar de nós essa questão do medo da finitude. Uma outra percepção, que ela é um outro caminho da construção, da percepção da imortalidade, ela vem justamente das nossas viagens enquanto seres encarnados que desdobramos e vamos visitar outros lugares, vamos ver como funciona. Aquele locus, na verdade, relembrar como é a vivência do espírito. E é justamente aí nesse conjunto, neste meneu, entre a imaginação e a visualização, a figura das lembranças, as nossas memórias pretéritas das vidas que já tivemos no mundo espiritual, que vai compor esse grande imaginário do que se significa a questão da transcendência e a questão do porvir, daquilo que nos aguarda. Jesus, ele vem justamente numa época em que essas imaginações elas eram plurais. Para muitos, deuses plurais, em lugares plurais. Para Jesus e sua turma e seu povo, sua cultura, apenas um único Deus. Mas o Deus que Jesus aprendeu a conhecer desde a sua primeira entrada nessa sua vilegiatura carnal, não era um Deus que vai ser apresentado por ele a posteriori. Era um Deus diferente. Era um Deus dos exércitos, era um Deus extremamente raivoso, um Deus que gostava de um determinado povo, mas não gostava de outro povo. Este Deus realmente era um Deus muito difícil. E Jesus, ele vai nos apresentar um outro Deus diferenciado, mas sem absolutamente nenhum tipo de desconstrução daquilo que era o passado, daquilo que era o imaginário do passado. Ele vai apresentar uma reforma na visão daquilo que ele chamava de lei. Ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ele vai trazer uma nova perspectiva, e essa nova perspectiva, esta alvissareira perspectiva, ficará conosco para sempre. Porque ele abre o caminho de uma percepção de seres espirituais rumo à perfectude, ou seja, nos tira da condição de sermos apenas
Aqueles que vivemos em uma única vida, uma espécie de roleta russa, né? Não sabemos o que nos aguarda em um julgamento final, e se de repente acertarmos, vamos para um lugar legal, se errarmos, vamos para um lugar ruim. Mas saímos desse lugar e passamos a ser os construtores de uma vida eterna que foi apresentada para os seus, naquele momento, como uma proposta de imortalidade extremamente vigorosa. Imagine a seguinte situação: século I, pescadores, agricultores, pessoas simples, aquelas pessoas do povo, não tem nenhum letrado, não tem nenhum cientista, não tem nenhum filósofo, não tem nenhum mestre nem doutor da lei. Coletores de impostos, pescadores, homens caminhantes da vida, pessoas simples, ignorantes, pessoas completamente destituídas de qualquer tipo de escola ou formação. A maioria deles eram iletrados, ou seja, eram analfabetos. Eles não possuíam a capacidade de adentrar no mundo dos livros, dos ensinamentos, dos grandes ensinamentos que estavam ali postos para a humanidade. Não tinham nada disso. Eles eram pessoas simples que viviam no campo, nos lugares em que tinham praticamente nascido. Eles não eram pessoas, não eram seres cosmopolitas que viviam ali, Alexandria, Séforis, etc. Eles não andavam, eles não se movimentavam dessa maneira. Eles estavam simplesmente adstritos à sua pequena vida, no seu pequeno mundo, na sua realidade, na sua mundividência extremamente limitada. E é neste lugar que aparece um homem com uma proposta extremamente diferente. Jesus foi uma proposta diferente em um tempo absolutamente improvável. Não se imaginava que naquele exato momento iria aparecer uma pessoa que iria nos trazer um código de existência tão completo, nobre, cheio de possibilidades, e 2000 anos depois nós ainda temos a possibilidade de interpretar Jesus de diversas formas. Pessoas vão pensar em Jesus de diversas maneiras, vão encarar Jesus, às vezes até como uma pessoa que viveu um determinado tempo, pregando a existência de um reino que nunca se concretizou. Outras pessoas que vão dizer que Jesus era a representação de Deus na terra. Outros até vão afirmar que Jesus não teve corpo, que ali era um avatar, que era um ser que vivia num outro plano, tinha um avatar carnal e os seres humanos fizeram com este avatar carnal o que quiseram. Muitas teorias a respeito deste homem, mas nós vamos entender depois de algum tempo que Jesus era simplesmente um ser, filho de Dona Maria, filho de seu José, morador de Nazaré. Ele era um homem que cresceu, uma criança que se desenvolveu, que cresceu em uma carpintaria, numa casa muito pobre, de uma família pobre e humilde da cidade de Nazaré, na Galileia. A Galileia era um lugar extremamente conflagrado, principalmente quando Jesus nasceu. Só para vocês terem uma ideia, aquela região da Galileia, da Judéia, estava sob o Império de Roma, mais ou menos aí 64 anos antes do nascimento da época zero, né, do marco zero da nossa era. E em todo esse período houve uma série de levantes que fizeram com que Roma estivesse sempre atenta a coibir esses movimentos. Então a Galileia especificamente era formada por pessoas, homens simples, que tinham eles tinham um dialeto, eles tinham na verdade um sotaque, melhor dizendo, diferenciado. Lembra-se que quando Pedro estava sentado com aqueles homens no templo, na época que Jesus foi julgado, aquela noite de quinta-feira que Jesus foi colocado em julgamento, quando ele abre a boca e ele começa a falar, as pessoas dizem: já sei, você é um galileu, e você estava com ele, reconheço pelo sotaque, o seu sotaque te trai. Então, observe que eles tinham esse sotaque diferenciado, eles eram conhecidos como pessoas de pouca leitura, de pouco conhecimento, de pouca cultura, e um hábito de levantar-se contra a esse movimento de dominação. A insurgência era algo neles extremamente vigoroso. Eles eram marcados, tanto que a palavra Galileu tinha uma corruptela, né, uma interpretação como rebelde, ou seja, Galileu é sinônimo de rebelde.
Jesus nasce justamente após a morte, na verdade ele nasceu antes da morte de Herodes, mas depois da morte de Herodes houve um grande levante e aquela região foi totalmente destruída. A cidade de Séforis, que ficava um pouco distante de Nazaré, era uma cidade que em outras épocas serviu de fornecimento de armas aos revoltosos, por isso ela foi uma das primeiras a ser destruída a essa época, quando o imperador Augusto manda destruir as cidades e pilhar corpos. Então muitas pessoas foram mortas. Para vocês terem uma ideia, em apenas um único dia, 2.000 pessoas foram massacradas, foram crucificadas pelo exército de Quintílio Varro, que fez realmente um trabalho extremamente, uma carnificina. Ele realizou uma carnificina naquela região, queimou o campo, destruiu cidades, a cidade de Séforis foi toda destruída e, claro, aquela região toda foi afetada. Apenas no ano 10 é que quando há um movimento de estabilização é que vai se ter aí uma certa paz naquela região. E aí se inicia uma reconstrução dessas cidades, uma reconstrução da cidade de Séforis, Tiberíades, que são movimentos que vão receber muito investimento após essa grande área conflagrada, esse grande momento de guerras que aconteceu com a chegada de Jesus. Não por ele, mas ele nasce nesse lugar. Então vocês vejam quantas coisas estavam ali juntas para darem errado. Não é? Ou seja, a gente gosta tanto de dizer que nós somos vítimas das circunstâncias, que a gente, na verdade, assim, vive num tempo que é tão difícil ser do bem, ser do bom. Vocês imaginem, se vocês nascessem naquela época, naquele lugar, vendo soldados crucificando pessoas, aquela destruição total, o que se imaginaria em termos de humanidade? No entanto, este homem não desistiu de nós. Ele absolutamente desistiu. E ele foi para o seu processo de formação, para iniciar o seu périplo sobre a terra. Para isso ele fez uma preparação, que muitas pessoas não sabem exatamente como foi que Jesus adquiriu todos aqueles conhecimentos. Uns dizem que ele viajava com seus parentes para fazer serviços nas cidades próximas, que eram entrepostos e eram lugares onde pessoas que fluíam para todos os lugares passavam, trazendo ensinamentos. Outros dizem que ele, juntamente com João Batista, tinha uma particular aproximação dos essênios e com isso aprendiam coisas que não estavam na ordem normal do dia, estavam diferentemente colocadas ali para a disposição do conhecimento das pessoas. Então observe que Jesus ele tem muitos mistérios ali naquele momento que intercala justamente os seus primeiros 30 anos, porque simplesmente nesse momento ele não era uma pessoa conhecida para que houvesse um historiador ao seu lado registrando os passos da sua existência. Ele não tinha essa existência tão importante assim nesse momento, que pudesse ou que merecesse alguém que ficasse junto dele registrando quando ele nasceu, quando ele cresceu, se ele foi para ali, se ele foi para cá, como foi a sua história. Então nós não temos esse pedaço. Nós temos apenas um momento que ele resolve sair da sua casa e vai em direção a João, ele vai ao encontro com João. E nesse encontro com João, acontece uma coisa muito interessante, que ali é um marco zero inicial de uma grande transmutação de ação. Um sujeito que estava vivendo na sua vida humana, que agora ele passa a servir à humanidade. Ou seja, ele vivia como qualquer ser humano vive, na sua casa, com sua família, provavelmente ali adquirindo conhecimento, certamente, da lei, dos profetas, de tudo mais. Mas naquele momento ele ganha uma dimensão espiritual muito grande, ele faz a sua transmutação e aquilo vai ser representado pelo seu exílio no deserto, onde 3 são os seus momentos importantes de, primeiro, negar a materialidade, quando ele diz não, nem só de pão vive o homem, né? Negar todas as promessas do mundo, quando está ali diante de alguém que lhe oferece a possibilidade de lhe dar reinos se ele estiver prostrado, adorando, e também ele está totalmente submisso a Deus e às suas leis, não se colocando de nenhuma forma
contra os regulamentos da terra, quando ele nega se jogar do pináculo do templo e ser assustado a sua queda ter sido paralisada pela ação dos anjos. Então, nesse momento, Jesus tem realmente uma grande transformação. Chega-se até algumas pessoas que estudam sua vida do ponto de vista teológico a dizer que ali houve a penetração de um espírito novo, de uma chegada de um espírito novo, que eclode naquele personagem que era Yeshua e que agora ele se transforma no Cristo, no ungido, aquele que vai realmente trazer para a terra uma mensagem do mundo superior, espiritual, que ficará para a humanidade para sempre. Então ele desce desse lugar do deserto e se aproxima da construção de uma comunidade. Essa comunidade ela é formada por seres, conforme nós já dissemos, a grande maioria deles eram aproximados dele, parentes próximos que tinham alguma relação com ele, é o caso de Tiago e o João, filhos de Salomé, que provavelmente era prima da sua mãe, e outros que estavam ali próximos, como Pedro e André, que eram, Simão e André, que eram irmãos. E assim ele vai, o filho de Alfeu, o filho de Zebedeu, ele vai construindo uma grande comunidade com 12 pessoas. Por que uma grande comunidade? Porque é uma comunidade que foi extremamente importante, mudou a história da humanidade. Esses 12 homens fizeram uma mudança na história da humanidade, sem dúvida nenhuma. Mas ainda eram homens ignorantes. Então imagina a situação desses 12 pobres coitados que estavam ali andando, privilegiados, claro, andando com aquele homem comum, que lhes dizia coisas que eles não conseguiam entender. Imagina a situação. Jesus falando por parábolas, Jesus falando em códigos, Jesus falando numa metafísica elevada, e para a compreensão daqueles homens uma coisa extremamente difícil, porque quando ele apresentava as suas ideias a respeito do mundo, ele desconstruía toda a ideia do mundo. Ele fazia questão de apresentar este confronto entre leis e a realização das leis, entre o estudo das leis e a vivência das leis, e ele vai trazendo isso de uma forma sempre muito pedagógica, sempre muito ilustrada, mostrando que nós temos sim a possibilidade de conseguirmos algo mais na vida se nós tivermos a coragem de negar a nós mesmos enquanto seres, personagens, e vivermos realmente uma vida que precisa ser vivida com mais intensidade. Então esse método um tanto quanto estranho de se apresentar para homens tão simples e ao mesmo tempo uma promessa alvissareira de um novo reino, foi isso que os cativou. Foi essa justamente a ideia que Jesus trouxe para convencer tão rapidamente aqueles homens de que eles deveriam segui-lo. Afinal, os profetas já tinham anunciado a chegada do mensageiro, do Messias. Agora era uma questão de realização de uma promessa do passado que agora se cumpria na chegada daquele homem em comum. Jesus apresentava-se para os 12 como sendo o Messias, e o Messias estava com a proposta clara de fazer na terra a implantação do reino de Deus. Quem não gostaria de se sentar numa mesa, sendo a cabeça de chapa de um grande, vamos dizer assim, partido divino, compondo a regular, passando a regular todo o movimento de um reino divino na terra? Seria maravilhoso, eles acreditam nisso no primeiro momento e eles acham que é simples assim. Eles acham que é simplesmente acompanhar Jesus, eles acham que é simplesmente seguir Jesus, eles acham que é simplesmente fazer as coisas que estavam parecendo ser óbvias para Jesus e que agradariam a Jesus, mas Jesus vai ter a oportunidade de dizer a eles que não era desse jeito, não era possível ser desse jeito. Ele vai afirmar certa feita de que o reino, este reino maravilhoso, não se realizaria por nenhum tipo de influência externa, não se realizaria por nenhum tipo de manifestação exterior. Seria algo interno, seria algo do coração, seria algo da alma, seria uma transmutação verdadeira do ser para um novo patamar existencial. Então, para estes companheiros, estávamos agora numa situação extremamente delicada. Jesus com a proposta de transformar homens rudes em homens elevados,
E os homens rudes, com uma proposta de primeiro absorver e entender a mensagem de Jesus, brigando com toda a sua interioridade para poder se transformarem nos homens iluminados, que era a grande proposta do Mestre, né? Então, temos aí um grande desafio que não é fácil ser cumprido. Jesus começa com o Sermão do Monte, e o Sermão do Monte já traz uma série de incoerências em relação ao mundo. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então eles vão perguntar assim, mas como nós podemos herdar a terra sendo mansos? Nós temos que herdar com espadinha, nós temos que ter o exército, nós temos que ter aí o poder, o dinheiro, nós temos que ter toda a capacidade para fazer isso. Jesus, não. Nós precisamos pensar em algo diferente. Os misericordiosos terão misericórdia, os pacíficos serão chamados, os pacificadores serão chamados de filhos de Deus, e aqueles que têm o coração puro serão capazes de enxergar a Deus. Então observe que ele começa a dizer que tem uma transformação interior que vale mais do que qualquer manifestação externa, vale mais do que qualquer coisa. E a proposta continua de pé. É um reino divino, é uma proposta de um lugar maravilhoso que os discípulos irão, na medida em que eles estejam preparados para segui-lo, estejam preparados para fazer esta sua jornada na direção deste grande reino. E nessas parábolas que Jesus apresenta, existe um conjunto de parábolas muito importante que vai representar, no meu entendimento, o grande conjunto dessa obra, esse cerne dessa mensagem do Cristo, que são as chamadas parábolas do reino. Nas parábolas do reino nós temos duas grandes parábolas de abertura, que são, a primeira delas, a parábola do semeador. Observe que a mensagem do Cristo, ela não é de exclusividade para cristãos. Ela não é de exclusividade para pessoas que estão frequentando esta ou aquela agremiação religiosa. A mensagem do Cristo, ela está aí permeando a humanidade como sementes jogadas em todos os terrenos. Nos corações mais duros, nos corações ressequidos, nos corações espinhentos e nos corações ávidos de sementes férteis. É justamente aí que é o papel do semeador. O semeador, ele não escolhe os terrenos bons. Ele lança uma semente que é justamente esta proposta do início de uma transformação de dentro para fora, que vai começar a partir do momento em que alguém que receba essa semente torne-se um terreno fértil, ávido das mensagens que ali estão contidas, da força daquela semente, para que ela possa então, nesse ambiente seguro, confortável, ela possa florescer, ela possa se desenvolver, tornar-se uma grande árvore, conforme ele vai dizer numa pequena parábola dessas do reino, que é a parábola do grão de mostarda. Mas agora nós estamos falando de um homem que lança uma mensagem para todos. Quem quiser receber essa mensagem, quem quiser realmente frutificar com essa mensagem, deverá ter seu coração aberto. Aqueles que deixam a mensagem simplesmente como uma curiosidade, são como sementes jogadas numa estrada, as primeiras distrações, como pássaros, vão levar. Aqueles que colocam essa mensagem em contraponto às agruras do mundo, essas mensagens elas vão perder todo o seu eco, funcionam como sementes jogadas sobre uma pedra que o sol calcinou. Depois nós temos aqueles que colocam essas mensagens junto das suas tendências, dos seus pensamentos equivocados, dos seus vícios, das suas maneiras estranhas, da sua mundividência ainda um tanto quanto apequenada, que se equivalem àqueles espinhos tão difíceis de fazer com que a semente atinja o cerne da terra, que representa o ponto do encontro da mensagem com a base do ser, que seria a terra, essa sim, preparada para fazer com que essa transformação acontecesse. Observe que quando ele lança essa semente para além da estrada, que cai na terra madura, ela tem a capacidade de reproduzir ou de produzir de 1 para 100. Ou seja, tem uma capacidade de ampliar 100 vezes o potencial inicial da sua mensagem. Então isso realmente mostra o tamanho do que Jesus propunha para todos nós. A segunda mensagem, que é uma mensagem também muito profunda, porque traz uma psicologia imensa,
é a parábola do joio e do trigo. Essa parábola ela vai apresentar o campo mental como uma grande fazenda, uma grande propriedade, em que o dono dessa propriedade lança em profusão sementes boas de um trigo maravilhoso. Então estamos aqui falando dele, justamente levando essa mensagem e colocando no campo mental das pessoas uma mensagem boa. Porém, as pessoas não se iludem, porque vai existir um momento em que esse dono da propriedade vai dormir. Olha que coisa legal, ele vai dormir. E quando ele está dormindo, aparece um outro personagem que lança nesse mesmo campo ideias contraditórias àquelas que foram ali colocadas, que está na representação do joio. O joio, ele se assemelha muito ao trigo, mas ele é diferente quando somente ele bota a sua espiga para fora. Ele tem se você olhar em um ou outro, você pode confundir, né? E de repente pode trocar um pelo outro. Então, quando eles percebem que tinham algo novo no campo, o capataz vira para o senhor, né, e diz assim: vamos arrancar esse joio? E o homem diz: não faça isso, porque se você desenraizar o joio, poderá também prejudicar o trigo. Olha que mensagem grande, poderosa e atual. Existe dentro de nós, e Jesus tinha essa compreensão profunda do homem sobretudo, do homem que está na sua vilegiatura evolutiva, ele compreende as suas dificuldades e diz: olha, em um determinado momento você vai ter que conviver com aspectos contraditórios a isso que estou dizendo. Mas vai chegar um momento em que isto que eu estou dizendo, vai crescer em você, a tal ponto em que ele possa ser representado com uma diferenciação mais clara em relação ao que não é o que eu estou te dizendo, que são os conteúdos adversos, os adversários, na representação do adversário aí, a figura do adversário no Evangelho, nos textos evangélicos, na tradição teológica, é o Satanás é a figura do adversário, a tradução, né? Então esses textos antagônicos, esses fatos, esses assuntos, esses valores que não correspondem àqueles que eu estou plantando, eles vão viver com a pessoa porque a pessoa vem de um ciclo atávico de desenvolvimento carregando em si todas essas questões. Ele não abandona essas questões simplesmente porque encontra o Cristo. Eles continuam vivendo os seus mundos mentais, as suas dificuldades, é compreensível isso, porque dentro do seu campo existem tanto as ideias novas, alvissareiras, quanto aquelas atrasadas, retrógradas, que fizeram parte dos seus atavismos mentais. Então, não dá para simplesmente chegar uma hora e acabar com o sujeito, né? Fazer aquilo que era a figura de João. Matar o homem velho, isso não é uma coisa muito usual, não é uma coisa muito prática. Então, o que acontece? Iríamos ali para uma situação onde, em um determinado momento, seria extremamente compreensível que houvesse essas vacilações, como acontece com Pedro muitas vezes, quando Jesus apresenta na figura de Pedro vacilações. O próprio Judas, quando traz Jesus também, ele está cumprindo esse mesmo movimento de deixar sair algo seu que lhe prejudica, que é a questão da usura, é a questão desse seu etnocentrismo, né? Judas era judeu, ele queria que Jesus libertasse seu povo, ele queria que Jesus fosse um grande vencedor na espada, na guerra, que aproveitasse sua popularidade para destruir, dizimar a águia dourada. Tinha essa ilusão, como os seus atavismos de joios plantados, assim como todos tinham, né? Suas dificuldades. Observe que Jesus vai perceber isso muito claramente quando ele está à beira da morte, no seu momento final, e os seus companheiros todos vão embora, não fica ninguém. Então, aquela mensagem toda bonita, tal, naquele momento o joio estava ainda plantado no campo mental dessas pessoas, juntamente com aquela semente que foi também, de forma muito hábil, de forma muito positiva, foi plantada pelo Mestre nos corações dos seus companheiros. 12, 70, 5 mil, enfim, os milhares que vieram depois e os bilhões e bilhões que vieram depois, todos de alguma maneira contaminados pela semente que estava ali agora colocada. Então, quando isso chega num determinado momento, Jesus ensina na sua parábola, que é o momento de fazer o arrasto
daquilo que não corresponde à sua verdade, deixando um coração agora pleno da frutificação daquilo que é o bom, daquilo que realmente valeu a pena nós fazermos este encontro. Então é por isso, meus amigos queridos, que nós temos que prestar atenção nesse movimento que está aí agora no Evangelho, para a gente entender um pouco dessa construção do pensamento de Jesus. Vamos agora para uma outra parábola que nos ensina um pouco mais a respeito disso. Eu já falei sobre ela, que é a parábola do grão de mostarda. Essa parábola do grão de mostarda, ela, para mim, essas outras que vêm agora são muito simples, são mais simples do que essas duas iniciais, mas elas são parábolas simples de profundo conhecimento do desenvolvimento das ideias a respeito da mensagem de Jesus. A parábola do grão de mostarda é assim: o reino dos céus é como um grão de mostarda. Plantado na terra, a menor das sementes torna-se uma árvore tão grande e frondosa que os pássaros haverão de se abrigar embaixo dela. Então você veja que esse momento, né, nós vamos encontrar um homem que em um determinado instante percebe que a pequena semente, que aparentemente não tinha nenhum valor, agora se tornou uma grande árvore. Este movimento é importantíssimo na construção do pensamento do Cristo, porque ninguém se transforma em cristão porque lê um livro, ninguém se transforma em cristão porque frequenta uma determinada religião, ninguém se transforma em cristão porque canta um louvor, ninguém se transforma em cristão porque simplesmente pensa que a sua pequena semente, ainda não germinada, já representa os frutos do seu reino futuro. Existe muito trabalho, existe muito labor. Para que essa pequena semente se transforme numa árvore que abriga pássaros e faz uma sombra imensa, é necessário que o cuidador prepare o terreno, molhe, adube direitinho, deixe o sol chegar, a luz iluminar aquela terra, para que ela seja eivada de vida e, com isso, a semente encontre as condições propícias para o seu desenvolvimento e a sua consequente transformação naquilo que é o seu destino. Imagine uma alma humana nesse processo. Nós temos aí as mensagens que chegam, que vêm através dos espíritos, que vêm através do evangelho, que vêm através da prática, que vêm através de palestras, que vêm através de conversas, de exemplos edificantes dos nossos irmãos que já superaram muitas vezes o egoísmo e que estão realmente aí sendo professores da transformação humana, como espécies de mensagens vivas do evangelho, nos apresentando essas transformações de alma já realizadas e dizendo do seu sorriso e da sua alegria quanto é maravilhoso estar nesse lugar. Então, esses diversos personagens estão aí inspirando a que nós façamos também essas transformações, mas essas transformações são individuais e elas vão exigir o esforço, o sacrifício, a abnegação e o devotamento, para que nós possamos então aurir os benefícios da mensagem que chega, não somente como parte intelectual ou como coisas que podemos reproduzir, mas sobretudo como algo que pode transformar as nossas vidas em uma vida mais em vida mais tranquila, em vida mais produtiva, em vida mais amorosa, em uma vida mais condizente com aqueles que se dizem seguidores de Jesus. Então, essa parábola do grão de mostarda, ela é parecida com a outra que para mim é a parábola que eu mais gosto do Evangelho, porque ela representa, no meu imaginário, ela representa aquilo que vai acontecer com todos nós quando chegar o nosso momento de termos a semente eclodindo. Ele diz: o reino dos céus é como a mulher que mistura a farinha no fermento até levedar. Observe que isso é uma coisa tão simples que as pessoas às vezes passam por cima dessa parábola e acham que essas pequenas parábolas elas não têm a profundidade do filho pródigo, né, da torre, enfim. Elas são parábolas muito profundas porque elas dizem do reino anunciado por Jesus. Olhe outra coisa interessante que está aí nessa parábola do fermento, que é por dentro, ou seja, você olha uma farinha com fermento, ela é indistinta, você não separa os dois. Então eu continuo sendo Paulo, eu continuo sendo eu mesmo, eu continuo vivendo a minha vida, mas aquilo está em mim, aquilo chegou até mim,
A mensagem chegou até mim. E em um determinado momento isso começa a me explorar por dentro, começa a ocupar os espaços do meu imaginário, e quando eu menos imaginar, aquilo me transplanta em ação. E eu deixo de ser aquele que raciocina no ato generoso e passo a ser a generosidade em ação. Eu deixo de ser aquele que imagina a caridade como algo certo ou errado e passo a ser o caridoso em expressão. Aquele que imagina que o amor é a coisa mais maravilhosa do mundo, mas ainda está um tanto quanto longe de mim, e passo a ser o amor em expressão, porque o fermento é aquele que transborda, que faz o bolo transbordar, que faz o pão crescer. Então a farinha, ela vai levedar de dentro para fora, como a semente também vai levedar, vai crescer de dentro para fora. Mas aí nós temos uma outra natureza, né, de passagem, de parábola, que é justamente a parábola do valor disso, do que nos aguarda. Então, o que nós estaríamos dispostos a fazer para sermos estes homens farinha levedadas, ou este homem grãos de mostarda? O que nós estaríamos dispostos a fazer? E ele diz assim: quando nós descobrirmos isso, nós iremos nos livrar de tudo aquilo que nos impede de estarmos nesse lugar e vamos então nos concentrar apenas nisso, porque isso será para nós o grande tesouro, a grande pérola escondida. Então a parábola do tesouro diz sobre isso. A parábola do tesouro diz que um homem, ao perceber o reino dos céus, ele vai e descobre como um tesouro, né? O reino dos céus é como o homem que descobre um tesouro. Vai e vende tudo o que tem para possuí-lo. A pérola é a mesma coisa, ele descobre a pérola, vai e se livra de tudo para ter apenas a pérola. Então observe que o reino dos céus será algo que preencherá o homem de tal maneira que o mundo, as coisas do mundo, já não mais estarão com o seu pedido, com a sua demanda constante sobre nós, e nós seremos mais agentes do que pacientes. Nós seremos muito mais protagonistas do que simplesmente aqueles que recebemos as coisas passivamente. É uma forma de vencermos o mundo, que Jesus vai dizer: olha, esse mal que você vive hoje, você vive porque você está no mundo. Eu não sofro mais os males desse mundo, porque esse mundo não me pertence mais. Eu já não sou desse mundo. Então, o que faz o homem não ser do mundo é o homem trocar as coisas do mundo pelas coisas grandes do Espírito. Quando Jesus está diante dos seus, e ele foi testado em relação aos tributos, ele pega a moeda, mostra para o homem e diz: o que vês na moeda? César, o rosto de César. Então dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Procure não colocar seu coração no lugar onde a traça rói, onde o ladrão rouba, onde o ferrugem come. Vá para o lugar onde nada disso acontece. Aonde nada disso acontece. Coloque seu coração em um lugar onde o ladrão não alcance, o ferrugem não consiga corroer, nem muito menos as traças consigam destruir. Então é um lugar da permanência e não na impermanência. Jesus convida ao homem a pensar na impermanência e na imortalidade como algo que é o seu grande tesouro, é aquilo que nós temos realmente de valoroso. Por isso é importante a sua mensagem como consoladora, porque os problemas de hoje são apenas passagens de uma jornada, mas eles não representam, sobretudo, eles não representam de forma contundente a totalidade da nossa vida. Nossa vida é muito mais do que isso, nossa vida é muito mais do que essas coisas que a gente consegue pegar aqui e acolá. Então Jesus tem essa proposta imensa. E ele diz que nem todos irão conseguir, porque aí é uma rede, é como uma rede. Vai ser lançada uma rede e apenas aqueles que conseguirem ter o tamanho suficiente para se livrarem da rede, para não se livrarem da rede, serão recolhidos. Não sei se vocês conseguem captar essa analogia, mas o peixe pequeno, ele consegue escapar da rede, porque ele não fica nas amarrações da rede, ele consegue escapulir. Então aquele que é um peixe maior, ele fica. Então a rede é passada e somente aqueles que conseguiram se desenvolver, eles estarão nessa percepção. Então Jesus vem construindo o como, ele vem dizendo de que maneira isso vai acontecer, né? O que, como, de que maneira isso vai acontecer e que tipo de valor isso vai ser para a vida da pessoa, e também
de que maneira vai se reconhecer este mensageiro, esta pessoa, pela sua transformação. Jesus então continua com toda a sua autoridade, também mostrando o quanto a natureza física das coisas estão submetidas à ação do permanente, à ação do Espírito. Ele vai fazendo transmutações físicas, ele vai mudando o cenário de determinadas coisas através da sua própria vontade e também vai exercendo a sua autoridade sobre aqueles espíritos que, de certa forma, se apoderam de pessoas na sua frente. E ele vai apenas com comando simples, fazendo com que aqueles irmãos que estão ali em processo obsessivo sejam afastados e que haja a possibilidade então de encaminhamentos para todos. Mas ele respeita a natureza humana quando ele diz: vás e na sua consciência haja para não pecar nunca mais, para não serdes agora o agente da sua própria desdita. Infelizmente, né, a gente sabe as dificuldades que o homem tem para se livrar das coisas do mundo. E ele representa isso muito bem em um homem, em um mensageiro que é um mancebo rico. É um rapaz que se apresenta para Jesus e diz: Senhor, como faço para ter a vida eterna? E Jesus então diz: cumpra as escrituras. E ele disse assim: mas eu já faço isso, eu sou um doutor da lei, eu já me apresento assim, sem problema nenhum, eu já tenho essa convicção. E Jesus então percebe uma coisa importante, que é que aquilo está atrapalhando a pessoa, aquela condição que ele vive, a forma dele viver está atrapalhando ele. Que ele, embora esteja fazendo o cumprimento das escrituras, ele não consegue perceber-se na imortalidade. Então ele tem uma dificuldade ali. E Jesus então deve ter dado aquele sorriso de compreensão, de entendimento, né? E ele então diz assim: bom, se queres ter a vida eterna, vai, vende tudo que tem, acumule um tesouro no céu e me siga. Né? Não significa dizer que o seu tesouro foi acumulado pelo simples fato dele ter dado. Ele, né, como vai dizer Paulo depois, ainda que eu dê todo o meu dinheiro aos pobres, se eu não tiver amor, nada disso me interessa, nada disso me serve. Então observe que este mancebo, ele teria que fazer duas coisas: se livrar daquilo que o atrapalha e fazer uma construção de algo mais permanente, algo mais eterno, algo mais grandioso, que Jesus aqui vai representar como sendo um reino nos céus, um tesouro nos céus. Sempre a ideia do valor aqui colocado. E o mancebo não consegue atender a esse chamado. Outra feita é um doutor da lei. É um doutor da lei que pergunta a ele sobre a imortalidade. E ele diz então: o que está na lei? Como lês? Como lês a lei? E ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu amor, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E ele então diz: falaste bem, faze isso e viverás. Viverás na vida eterna. Porém, o homem tem dificuldade de compreender mensagem e pergunta sobre a ideia do próximo. Como o próximo? Quem é o próximo? Jesus então narra a história do bom samaritano. Aquela história onde o homem que é o samaritano, ele encontra aquele caído na estrada de Jericó, mas esse homem que está caído, o samaritano não pergunta quem ele é, não pergunta o que ele fez, não pergunta se ele foi assaltante ou assaltado, não faz nenhuma pergunta, simplesmente ele está ali compadecido daquela situação, se verga sobre aquele homem e lhe dá o serviço, lhe dá a prestação do serviço da vida em nome da sua caridade verdadeira. Ele não está preocupado quem é aquele, que tipo de paga ele vai receber, ele apenas está exercendo o mando de uma caridade que nasce no imo do ser. E é essa a mensagem que Jesus está dizendo quando ele mostra que as culturas que fizeram com que o sacerdote e o levita se afastassem daquele homem caído, as culturas às vezes nos atrapalham, as coisas do mundo nos atrapalham a saída da verdadeira expressão do homem de bem. Porque ficamos achando: não, eu vou ser de bem, o mundo é todo do mal, as pessoas isso, as pessoas aquilo, os grupos isso, os grupos aquilo. E termina que a gente se perde nessa confusão de conceitos e separatividades e a gente não consegue expressar a nossa interioridade. Porque o reino dos céus é um reino de unidade e não de separados. Então ele não podia separar: você é isso, você é aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, ali é a ideia da unidade. Eu e aquele somos um.
a expressão do bom samaritano. Então, quando Jesus expressa isso, dizendo que o homem precisa compreender a Deus, em primeiro lugar, com todo o seu entendimento, sua alma, com tudo, e que essa amorosidade ao divino se estende quando ele projeta no outro a figura de Deus e em si mesmo a figura de Deus, é fácil pensar em um amor que se transporta quando eu transporto Deus para as coisas que desejo amar. Então, ao olhar para a pessoa, ele projeta Deus e ama a pessoa porque ele vê na pessoa a figura de Deus. Ele ama a si próprio porque ele, quando olha no espelho, ele transporta a figura. O amor de Deus faz com que ele se veja no divino e ele consegue amar-se por estar no divino. Então o amor vai crescendo à medida em que Deus ocupa esse espaço, o reino de Deus ocupa esse espaço do imaginário das nossas mentes. E é assim, queridos amigos, que a gente começa a construir uma percepção, uma mundividência diferenciada através do Cristo. O Cristo é muito bom para aqueles que querem experimentar. É difícil viver no Cristo porque ele vai exigir renúncias, ele vai exigir uma série de questões que são difíceis da gente compreender. Mas vai chegar uma hora que todos teremos naturalidade nessas expressões, como os discípulos assim tiveram. Os discípulos tiveram seu momento de Pentecostes, que é uma grande ruptura do momento da ignorância para o momento da luz. Eles não eram nada no momento em que eles tiveram aquela eclosão de movimentos mediúnicos, línguas, etc., fogo no céu, uma representação pictórica de uma grande transformação. Eles passaram a ser árvores. Eles passaram a ser aquelas árvores de mostarda, passaram a ser aquelas farinhas extremamente levedadas, eles passaram a ser tudo aquilo acontecido, a horta repleta do bom trigo que dançava e que se colocava à disposição do fogo para produzir o pão, para produzir o alimento. Eles eram agora o trigo de Deus, entregues ao mundo para serem dilacerados, se assim fosse necessário, mas fazer isso em nome de uma mensagem transformadora. Jesus atravessa 2 milênios da sua vilegiatura na terra, depois que nos deixou, através de uma ignominiosa cruz, através de um ato deplorável da humanidade que não suporta os maiores, né? Nós temos uma dificuldade imensa para lidar com eles. Então Jesus foi extirpado da face da terra, talvez precocemente, talvez não, a gente não sabe, mas o fato é que 2000 anos depois nós temos aí a chegada em 1857, a chegada do Livro dos Espíritos. Nós temos aí uma mensagem que vem revivecer em nós a ideia do Cristo, a ideia de um Cristo diferente, de um Cristo que empodera os espíritos, fazendo com que nós tenhamos a certeza da imortalidade da alma, da existência de Deus, da comunicabilidade entre os vivos e os mortos, da nossa da possibilidade de estarmos caminhando em mundos diferentes, princípios fixos, princípios elementares, básicos da doutrina espírita. E é justamente aí que nós encontramos Jesus dizendo ainda nos nossos ouvidos: persevere, 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 sejam prudentes como as serpentes e mansos como as pombas, amem a Deus acima de todas as coisas, procurem encontrar Deus acima de todas as coisas, no próximo, em si mesmo, no mundo, na natureza, enfim, e vamos trabalhar para sermos um com o Pai Celestial, trabalhando em amor. Tudo isso são verdades libertadoras, verdades que fazem com que nós passemos a enxergar o mundo de uma forma diferente. Por isso, Jesus é o grande desbravador deste grande enigma que é a vida. Se lá atrás nós queríamos uma salvação através de um Deus poderoso que nos colocasse numa bolha de uma redoma de vidro para poder impedir os males do mundo, Jesus nos fortalece para enfrentá-los com altivez, com cabeça erguida, e a certeza do grande amanhecer no futuro traz-nos a inspiração para sermos melhores todos os dias. Melhores mais hoje, mais amanhã. Por isso podemos dizer que ele é um sol da imortalidade, porque pôs luz em nossa consciência para a vida imortal. E acima de tudo para o crescimento perfeito do homem, para que ele se transforme em ser divino, para que ele seja perfeito como perfeito é o Pai Celestial, para que ele tenha a possibilidade realmente de mostrar-se tal qual assim o é em potência
agora vivendo em ato da sua realização amorosa. E é por isso que Jesus é sim o nosso grande mestre, é o grande guia, é o mensageiro guia da humanidade. Pensemos em Jesus como um homem filho de Dona Maria e que nos apresenta a possibilidade de sermos na Terra, conforme nos diz Kardec na questão 625, sermos tais quais esse personagem. Termos a possibilidade de chegarmos a esse lugar. O espírito dele é muito maior, talvez, do que sua representação, como Yeshua aqui na Terra, mas nós já podemos dizer que se assim formos capazes de romper com as nossas dificuldades do dia a dia, nós teremos sim a possibilidade de alcançarmos um dia essa plenitude de luz que a imortalidade nos traz e que Jesus nos ensina muito bem a poder trilhar em direção a ela. Fiquemos então em paz, fiquem todos com Deus, que Jesus em seus corações os ilumine agora e sempre. Que assim seja. Gratidão neste momento pelas palavras sábias, serenas e pela simplicidade do companheiro que aqui na noite de hoje veio trazer a sua palavra de paz, de consolação e de esperança. Gratidão ao nosso amigo Paulo de Tarso. Que Nossa Mãe Maria Santíssima abençoe o seu lar, abençoe a sua vida. Amigos, vamos agradecer por estas palavras de esperança, por essa intimidade com o Evangelho de Jesus que está sendo trazida para todos nós nesses dias do mês de dezembro. Observe a familiaridade com que Paulo trabalha com essas figuras magníficas do Evangelho, Mãe Maria, Dona Maria. E como nós a conhecemos, Mãe Maria, a Mãe de Jesus. A Santíssima Mãe, segundo o verbo magnífico e a poesia de Humberto de Campos, quando ela esteve lá na igreja de Éfeso, junto com João Evangelista. A atenção, o cuidado que esta mãe dispensava para todos que ali buscavam a sua bênção, a sua consolação. E é com esse espírito de amor, de familiaridade e de gratidão à nossa Mãe Maria Santíssima, pelo presente de trazer para toda a humanidade Jesus, Mestre de Nazaré. Vamos agradecer nesse instante com todo o nosso coração, dizendo: Jesus amado, nós te somos gratos, Senhor, pela tua presença amiga e benfeitora em todos os dias de nossas vidas. Gratidão, Mestre, pela fé, pela esperança, pelo divino consolo, pela fé imorredora e pelas palavras de vida eterna. Fica conosco, Senhor, e abençoa todos os lares aqui representados. Em teu nome, vamos dar por encerrada na noite de hoje uma palestra, primeira palestra sobre o mês de Jesus. E aproveito a oportunidade para convidá-los para estarmos juntos na próxima semana, às 20 horas, aqui via online, na sala virtual Maria de Nazaré. Vamos receber aqui o nosso companheiro e trabalhador na Seara de Jesus, o amigo Oscar Bucão. Vamos aguardá-lo com o maior carinho, com a esperança e a fé que Deus está abençoando todos esses trabalhadores amigos. Até lá, meus irmãos, meus amigos. Até o próximo domingo, com as bênçãos de Deus, do Mestre Jesus e de nossa Mãe, Maria, a Santíssima Mãe de Jesus. Fiquem em paz. Que Deus abençoe a todos.